Olá pessoal, tudo bem? Como vai você? Cris Grazina na área mais uma vez com um vídeo novo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre 3 coisas que podem derrubar Jair Bolsonaro. Na verdade, essa é a parte 3, de praticamente uma série que a gente está fazendo aqui no canal, a cada episódio trazendo mais novos 3 elementos que podem colaborar para a queda do Jair Bolsonaro. Antes de continuar, eu só tenho uma novidade aqui pra vocês. Para além daquilo que eu sempre peço, clique no sininho, se inscreva no canal, curtam esse vídeo. Por favor, façam isso porque ajuda muito a gente. Uma novidade aqui. Vai ter um link aqui na descrição para você entrar num grupo de WhatsApp onde eu vou compartilhar conteúdo exclusivo sobre tudo que a gente traz aqui, onde a gente vai poder debater os temas que a gente traz aqui no canal, enfim, trocar uma ideia, até recolher sugestões, enfim, construir conjuntamente esse material. Então clique no link, vai estar lá na descrição e a gente vai poder trocar uma ideia mais tete a tete, até espichar mais a discussão sobre os temas que a gente traz aqui no canal, beleza? Vai ser da hora. E agora sim, vamos aos 3 pontos que podem colaborar para a queda de Jair Bolsonaro. O primeiro, descrédito internacional. Se tem uma coisa que o Bolsonaro é queimado lá fora. Veja, isso não é a minha opinião, não é porque eu quero, mas é um fato. O Bolsonaro, do ponto de vista diplomático, tem dado várias declarações que, enfim, não pegaram bem. Os diplomatas da França suspenderam temporariamente as relações com o Brasil. Os países árabes têm estudado até suspender a compra do frango brasileiro. O Bolsonaro deu umas declarações que ele não precisava ter dado, que só geraram tensionamento e, para além do mal-estar diplomático, isso traz reflexos na economia, nas relações comerciais do Brasil com o mundo. Na verdade, esse descrédito internacional vem de muito antes até do Bolsonaro chegar à presidência da República. Ele já era bastante criticado lá fora por conta dos seus posicionamentos extremistas e polêmicos em relação às comunidades como a LGBT, negros, minorias, aos povos indígenas e tudo mais. Isso já prejudicou bastante a imagem dele mesmo antes dele ser presidente. Agora, sendo presidente, obviamente, a pressão e a cobrança aumentam. Eu vou pular um pouco na história, não vou ficar falando de coisas muito distantes na nossa memória, e vou falar de uma situação especial e mais recente, que foi o pronunciamento dele, a fala dele na conferência de Davos. Tem gente que diz que ele foi bem, tem gente que diz que ele foi mal. Eu, na verdade, acho que ele foi mal. E vou explicar o porquê da minha opinião. O Bolsonaro falou que o Brasil era o país que mais conservava o meio ambiente no mundo. E aí veio a catástrofe de Brumadinho. Ele não soube explicar muito bem as reformas que ele ia implantar no Brasil. Ele fez um discurso curto, sem aspectos técnicos, um discurso bastante de churrascaria. E eu não vou aqui me basear na minha opinião particular sobre o Bolsonaro. Vamos aqui aos índices, daqui a pouco eu até vou falar mais sobre isso. Até a Bovespa caiu, o mercado financeiro caiu em reação ao discurso do Bolsonaro. Se o mercado financeiro não gostou, que é um setor que apoia ou apoiava o governo do Bolsonaro até então, não se sentiu entusiasmado pela sua fala, senão que ele não foi bem. Mas tudo bem, para além de ele ter ido bem ou não no discurso, ele faltou numa coletiva de imprensa para evitar questionamentos a respeito das investigações que envolvem o seu filho, Flávio Bolsonaro, e transações para lá de suspeitas notificadas pelo COAF. A sua comitiva não conseguiu dialogar muito bem com os técnicos, gestores, personalidades que estavam lá presentes na conferência de Davos. O Bolsonaro destratou o repórter do New York Times de maneira extremamente inexplicável, não é da sua conta. Isso pegou muito mal. Tá, mas de repente você tá pensando aí, mas a comunidade internacional não vota na eleição, não tem deputado no Congresso. Tá tudo bem, pode ser. Mas a opinião geral da comunidade internacional impacta bastante nas relações políticas. Porque se o Brasil tá queimado com os outros países lá fora, isso implica em perdas comerciais consideráveis. Se o Bolsonaro deixasse cristalizar essa imagem de que ele é um presidente despreparado, isso serve de munição para a oposição, no possível confronto político lá na frente. E a própria opinião pública dos brasileiros. Lá na frente, se a questão política se agravar, se o tensionamento em relação ao impedimento do Bolsonaro se materializar, até possivelmente os eleitores do Bolsonaro vão se sentir muito desconfortáveis em defender um presidente que é considerado lá fora uma pessoa obtusa, um líder inapto, alguém que não tem condições de governar um país do tamanho do Brasil. Então isso tem reflexo sim na governabilidade do Bolsonaro. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês são os recorrentes e contínuos desencontros de ideias entre o Bolsonaro e o general Mourão, seu vice. O general Mourão
desautorizou o Bolsonaro na questão da Venezuela. E não para por aí, viu? Exemplo é o que não falta. Enquanto o Bolsonaro defendeu publicamente a mudança da embaixada brasileira em Israel para Jerusalém, o general Mourão, enquanto assumiu a presidência recentemente interinamente por conta da cirurgia a qual o Jair Bolsonaro foi submetido, chamou diplomatas palestinos e disse que isso não aconteceria. Ou seja, você tem praticamente um presidente e um vice-presidente que não concordam, não têm uma opinião comum num assunto extremamente complicado e relevante. O general Mourão pensou diferente até mesmo na questão envolvendo o velório do irmão mais velho do Lula. Enquanto o clã Bolsonaro clamou nas redes sociais para que o Lula não pudesse estar presente nesse infeliz acontecimento, o Mourão disse que era direito sim do Lula estar lá por se tratar de uma questão humanitária, nas palavras dele. O Mourão pensa diferente do Bolsonaro na questão da reforma da Previdência. E olha, tem até uma coisa nova circulando por aí. Em alguns meios de imprensa tem sido ventilado uma carta, um suposto artigo, não se sabe muito bem de quem é a autoria, mas está sendo atribuída a generais da reserva, afirmando que o Bolsonaro não estaria à altura do cargo de presidente da República, dizendo que o general Mourão sim estaria se comportando devidamente como um estadista. Esse texto chega a narrar um pedido dos militares para o Bolsonaro renunciar e deixar então que o general Mourão assuma o seu posto. Esse texto, se confirmado como real, como fidedigno, chega a apresentar, talvez, conclusão dos militares que a melhor saída para o governo Bolsonaro seria tutelá-lo. Então, se brigar com o vice já não é uma coisa boa, pior é brigar com o vice que é militar, né? Se ele perder os militares, ele fica totalmente isolado. E muitos já conjecturam que o Mourão está contrariando o Bolsonaro publicamente justamente para se mostrar mais apto a assumir a presidência da República. Se o Mourão está fazendo isso, com certeza ele não está tirando essas ações da própria cabeça, mas sim, talvez, embasado por uma articulação bem maior que visa colocá-lo como um plano B, um plano de segurança, caso o Bolsonaro torne-se incontrolável. E a terceira coisa que pode prejudicar bastante o Bolsonaro e impedir definitivamente a continuidade de seu governo é a piora dos índices econômicos. Porque tudo pode dar errado, mas se tiver comida na mesa, o povo deixa rolar e ele vai governando até o final sem maiores problemas. É muito difícil haver uma articulação política que vise impedir um presidente que está sendo bem avaliado pela população, concorda? Vamos a alguns argumentos para a gente confirmar essa tese. Lembrem-se, a Bovespa despencou em reação ao discurso do Bolsonaro em Davos. Então não se trata de eu falar que ele não foi bem. A Bovespa, que representa então o mercado financeiro, que também é um importante pilar de governabilidade do Bolsonaro. Eu vou até mais além. O setor financeiro ajudou a construir o Bolsonaro. Esse índice da Bovespa despencando como despencou com o discurso do Bolsonaro em Davos, mostra que de repente os investidores que tanto apostaram no Bolsonaro não mais estão literalmente comprando a dele. Vamos a mais algumas situações, alguns exemplos práticos que podem nos colocar uma perspectiva não tão boa do ponto de vista econômico para o Brasil. Dirigentes brasileiros da General Motors informaram que a empresa pensa em sair do Brasil ainda este ano. O impacto da saída dessa empresa da nossa economia seria devastador, sobretudo por conta dos empregos perdidos. A saída da General Motors pode partir de uma análise conjunta dessas grandes empresas de que a economia brasileira não vai se reaquecer dentro de um curto período. E que, portanto, o setor do empresariado brasileiro não está tão otimista com as medidas que o governo Bolsonaro possa ou mesmo tomou em relação a isso. E a gente nem precisa de um relatório da GM para chegar a essa conclusão. Uma das questões mais centrais de uma economia é o emprego, por óbvio. E o Bolsonaro tem feito várias coisas. Tem feito o decreto das armas, tem declarado apoio a um, desapoio a outro, enfim, tem se metido no território diplomático de maneira bastante intensa. E o povo, na verdade, não está muito ligado nisso, não. Se o Bolsonaro quiser ser contra o Maduro, ser a favor, ser contra a China, ser a favor da China, quiser mudar a embaixada de Israel ou não, desde que ele coloque comida na mesa, as pessoas, a população de modo geral, vai tolerar um desatino ou outro da parte dele. Agora, a partir do momento que falta pão, aí a coisa fica bastante complicada. E tudo que ele fez recentemente não aponta para uma resolução, para uma proposta concreta para a retomada do emprego no Brasil. Para além da disputa extremamente ideológica que ele trava, por mais que ele diga o contrário, com a sociedade, até com países vizinhos, enfim, isso não traz uma resposta objetiva, a curto, médio e longo prazo, que possa, de fato, restaurar a nossa economia a padrões que nos levem ao desenvolvimento.
E aí a gente pode pensar, ah, mas ele tá governando há praticamente um mês, não deu tempo. Fato, ele merece um crédito ainda, até porque faz um mês só que ele tá à frente do país. Porém, tudo que ele fez não foi pouca coisa, não ensejou o programa, ele não tem nenhuma proposta. Veja, ele não tem obrigação de fazer tudo em um mês, mas ele poderia, já teve várias oportunidades de apresentar um programa, um projeto para a população. E ele não fez ainda, nem falar o que ele pretende fazer para retomar o emprego, a industrialização, enfim, ativar a economia novamente. Na verdade, ninguém sabe o que ele pensa a respeito disso. Isso vai frustrando a população, os índices vão piorando e aí ele pode, por conta disso, perder apoio popular, o que evidentemente obstrui bastante a sua chance de concluir o seu mandato de 4 anos. Pessoal, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Eu espero encontrar você numa próxima oportunidade, mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!